Hoje eu gostaria de falar de alguns aspectos de dois livros da Bíblia, né? Não são dois livros tão chamativos ou não são dois livros tão interessantes como alguns outros, né? Estamos falando do livro de Josué e do livro de Juízes. Olá, Marciana, como vai? Dilza, tudo bem? Muito bom. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início, vamos começar a falar e os nossos colegas vão chegando aí ao longo do tempo. Muito bem. A nossa ideia hoje é falar um pouco sobre o livro de Josué, que é o livro que a gente propõe como leitura nesse mês, né? Aliás, pela nossa sequência, quem estiver acompanhando a leitura da Bíblia integralmente, desde o dia 1º de janeiro, do jeito que foi feita a proposta, nós terminamos ontem o livro de Josué, né? E começaremos na segunda-feira o livro de Juízes. Bom, o livro de Josué, ele se coloca historicamente e também na organização da Bíblia logo após o livro de Deuteronômio, ou seja, logo após o Pentateuco, logo após aquele conjunto de 5 livros da Bíblia, não é? O Pentateuco, ele tem, como nós já vimos, a primeira parte, que é o livro de Gênesis, quando você tem toda a criação do mundo, as primeiras alianças com Abraão, depois com Noé, com Abraão não, perdão, apague, com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, né? Depois de Alexandre, tudo bem, depois de Abraão com os patriarcas, e aí nós terminamos o livro de Gênesis, quando se termina a história dos primeiros patriarcas, e naquele momento em que ocorre um período de fome, um período de dificuldades, e José já tinha sido vendido como escravo para o Egito. Tudo bem, Gisele? Então, a família de Jacó, ou seja, os descendentes de Abraão, vão para o Egito, né? E aí nós terminamos o livro de Gênesis, né? Esse é o resumão do livro de Gênesis. Posteriormente, Mônica, tudo bem? Posteriormente, nós vamos para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo já é o livro que conta a história da escravidão dos israelitas no Egito, o chamado de Moisés e aquele processo todo de libertação do povo do Egito. Tem a questão daqueles grandes diálogos entre o Moisés e o faraó, as 10 pragas com as quais Deus castiga os egípcios para constranger o faraó a libertar o povo, né? E o início da jornada no deserto. E aí vem a legislação, a aliança do Sinai, enfim, o livro de Êxodo. O livro de Levítico, que também nós já lemos, é um livro essencialmente de ritos litúrgicos, ou seja, é o livro que expõe a liturgia ou o culto e as celebrações religiosas do judaísmo. Então, é a parte da lei voltada mais para o aspecto religioso, embora lá também a gente encontre algum tipo de legislação relacionada à moral, à família e à convivência entre as pessoas. No terceiro caso, nós vamos para o livro nós já falamos de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí nós vamos para o livro de Números. O livro de Números, ele é curioso, porque ele responde a uma pergunta que as pessoas podem eventualmente fazer. Pessoalmente, quando eu era muito, muito jovem e eu li a Bíblia, eu tinha essa dúvida. Geograficamente, a caminhada entre o Egito e a terra de Canaã não é tão grande para justificar o período de 40 anos das pessoas no deserto. Ou seja, por maiores que sejam as multidões que saem do Egito, por maiores que sejam as dificuldades, porque eles levavam famílias, pessoas idosas, crianças
carros, animais, enfim. Por mais complexa que tenha sido essa travessia, não se justifica fazer uma viagem de 400 ou 500 quilômetros no espaço de 40 anos. O livro de Números nos dá a resposta para essa situação. Por que a viagem durou 40 anos? Porque Deus não permitiu que as pessoas, assim que chegassem na terra de Canaã, logo entrassem. Ele fez Moisés dar uma volta, né, e vagou pelo deserto por 40 anos. E, no final, nós temos o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, até a palavra Deuteronômio, Deuteronomos, é a segunda lei. A segunda lei. O livro de Deuteronômio é um livro marcado por 3 grandes discursos. Se você fizer a leitura atenta, até dos subtítulos que algumas edições bíblicas colocam, como a Bíblia de Jerusalém, o livro de Deuteronômio, ele é formado por 3 grandes discursos de Moisés. Primeiro, aquele grande discurso, né, que tem uma palavra-chave que é muito comum, muito cara na Bíblia, principalmente ao povo judeu, que é o Shema Israel, não é? Ouve Israel, é um chamado à conversão. E o resto do livro de Deuteronômio é Moisés, não é, aconselhando o povo a não se afastar de Deus, né? No filme, Viana, no filme de Moisés, aquele feito pelo Charlton Heston, na década de 50, o Ramsés II morre afogado. Mas, na história geral, nos livros de história, não consta nenhuma informação sobre a morte do Ramsés pelo afogamento. Né? É óbvio que a questão do filme é porque o filme, se você lembra bem, o filme coloca a relação do Ramsés II com o Moisés numa briga quase pessoal, não é? Até numa disputa. Tem a princesa lá que os dois disputam o amor lá de uma bela moça, né? Então, até isso o filme colocou numa forma de disputa. Mas não existe nenhuma, nem na Bíblia, nem na história, nenhuma informação de que o faraó teria ido ao encalço, né, de Moisés, dos israelitas. O que a Bíblia diz é que os exércitos do faraó foram, né, mas não ele próprio, né? Bom, então, como eu ia dizendo, no livro de Deuteronômio, o que você tem é um grande chamado à conversão. Porque Deuteronômio, ele marca o fim da vida de Moisés, não é o fim do Êxodo, é o final da vida de Moisés. Lembrando que o próprio Moisés não entra na terra prometida, não entra na terra de Canaã. Então, Moisés ali, chegando aos 120 anos, estando próximo da terra de Canaã, ele reúne o povo, né, na região de Moabe, que é bem ao sul de Israel, né? E ali ele faz 3 grandes discursos, não é? 3 grandes chamados à conversão, sempre chamando o povo para andar com Deus, para guardar os mandamentos, para viver na presença de Deus, para não se envolver com outros deuses. E esse livro é o livro de Deuteronômio. E aí, no final do livro de Deuteronômio, nós temos a descrição da morte de Moisés, né? E aí termina o Pentateuco. E aí nós começamos o livro de Josué. Bom, Josué é apresentado nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como um auxiliar de Moisés. Josué é uma espécie de assistente de Moisés. É aquele sujeito que está sempre do lado de Moisés. E é ele quem lidera durante o Êxodo, durante esse período do Êxodo, durante esses 40 anos, o povo de Israel se envolveu em algumas batalhas, se envolveu em algumas guerras. E quem lidera esse povo do ponto de vista militar é sempre Josué. Então, Josué é apresentado no Pentateuco como uma pessoa de conhecimento, né? de técnicas militares, um soldado, um oficial, né? E capaz de liderar Israel. E, como ele é um auxiliar de Moisés, ele já se apresenta como um natural substituto de Moisés. Então, é natural que após a morte de Moisés e após a conclusão do Pentateuco, estando o povo nas imediações de Canaã, para chegar na terra de Canaã, então surge Josué, que passa a liderar o povo, substituindo Moisés. E aí é natural que venha o livro de Josué, né? O livro de Josué contando a história do
final da conclusão do Êxodo, que é o ingresso na terra de Canaã e a conquista dessa terra. Porque Deus promete a terra, mas Abraão habita nessa terra. É preciso lembrar que Deus chama Abraão e Abraão habita na terra de Canaã. Mas quando eles vão para o Egito e passam lá 400 anos, uma boa parte desse tempo como escravos, né, essa terra é tomada por esses outros povos. Então, quando eles vêm do Egito pelo Êxodo, no tempo do Êxodo, é preciso conquistar essa terra. E essa conquista envolve a questão de uma guerra mesmo, né? Uma guerra, e a guerra envolve a morte de pessoas. Essa semana, na minha paróquia, uma pessoa me perguntou como é que a gente pode entender a descrição da Bíblia com aquele massacre. Porque o que o povo de Israel faz quando chega na terra de Canaã é literalmente um massacre, né? Eles matam uma grande quantidade de pessoas e tomam a terra. Como é que nós vamos lidar com isso? Bom, todas as vezes que a gente estuda história, todas as vezes que nós estamos estudando história, é preciso tomar um cuidado para a gente não cair num erro que os historiadores, né, chamam de presentificação, que é o erro de você analisar um evento do passado, analisar um evento de outra época, com os mesmos olhares, com o olhar, com o conhecimento, com a cultura e com a concepção do mundo de hoje. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente comete um erro. Por quê? Porque as sociedades, as pessoas, o modo de vida é dinâmico. E aquilo que é normal, é aceitável no mundo de hoje, daqui 100, 200 ou 300 anos, não é mais aceitável, não será mais aceitável. E aquilo que foi normal e aceitável há 400 anos, né, também não é mais aceitável hoje. Então eu não posso analisar um fato do passado com o olhar de quem está vivendo no século XXI. Eu não posso pegar um fato que aconteceu há mais de, nesse caso, há mais de 3.000 anos, né, um caso que aconteceu há 3.000 anos, com a conquista da terra, mais de 3.000 anos, a conquista da terra de Canaã por parte dos israelitas, e como eles lutaram, mataram para conquistar aquela terra, com o olhar e a concepção que eu tenho hoje, né, 3.000 anos depois. Então, é preciso que a gente analise os fatos históricos dentro daquele contexto histórico onde as coisas aconteceram, né? Você pode pegar como exemplo, vamos pegar um fato aqui da história do Brasil. A gente pode pegar, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas, né? Que é uma coisa de 80, 90 anos. Você vai perceber que existem pessoas que vão dizer que Getúlio Vargas fez algumas monstruosidades, algumas condutas absolutamente insustentáveis. Quando você olha com o olhar de hoje, da concepção política de hoje, do que são liberdades, do que é democracia, do que são direitos de hoje. Mas naquele momento, naquela época, da década de 30 e de 40, no contexto em que o Brasil vivia, em que o mundo vivia, para a concepção de cidadania daquela época, o Getúlio Vargas foi um governante do seu tempo. Então, eu não posso pegar a ação de Josué, quando luta e conquista a Terra Santa, a Terra de Canaã, com o olhar de hoje, né? E também Deus, o próprio Deus, quando ele entra na história humana, ele entra na história humana e ele age em conformidade com a cultura daquele tempo. Está entendendo? Com a cultura daquele tempo. Então, por exemplo, você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, a questão da poligamia, né? Os homens fiéis a Deus, homens tementes a Deus, tinham 2, 3, 4 esposas. Isso era uma concepção da época. Vamos dizer assim, Deus age naquela história, na história daquele povo, dentro daquele contexto. O mundo vai mudando os seus costumes e os seus hábitos, e quando a gente chega no Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, São Paulo falando da questão do homem de Deus ser marido de uma só mulher. E aí vem a própria Igreja Católica e estabelece como norma, como regra, como, né, concepção de família e de castidade, o casamento entre um homem e uma única esposa.
Então, as culturas e os modos mudam, e a gente não pode analisar um evento do passado com o olhar de hoje, né? Então, voltando ao nosso tema, o livro de Josué é um livro que trata da parte final do Êxodo, da conclusão do Êxodo, porque, como eu disse, Moisés morre nas planícies de Moabe, quando da entrada, da chegada do povo na Terra Santa, e Josué, como substituto de Moisés, conduz o povo para a terra de Canaã, né? O limite entre a terra de Moabe e a terra de Canaã é o Rio Jordão. Ele atravessa o Rio Jordão e conquista a terra, né? Faz a conquista da terra, e essa conquista é feita pela via, na maioria das vezes, pela via militar, é o que está descrito no livro de Josué, né? Essa é a tônica, assim vamos dizer, a parte central do livro de Josué. Se você observar mais atentamente o livro, né, você vai ver que a gente pode dividir o livro de Josué em quatro partes, né? O livro de Josué, ele tem inicialmente uma introdução que é a transferência da liderança de Moisés para Josué, né? O próprio Deus, numa teofania, numa manifestação de uma visão, se apresenta a Josué e lhe concede a condição de líder daquele povo, né? O texto inicial do livro de Josué conta que Josué sai em oração e ele encontra um guerreiro, um homem, né, vestido com um uniforme, com a roupa militar, né, empunhando uma espada, pronto para lutar. E aí, como eles estavam ali na iminência de entrar na terra de Canaã, Josué vê esse guerreiro, ele fica preocupado. Ele não sabe se aquilo é um guerreiro de Israel ou um guerreiro lá das terras de Jericó, da terra de Canaã. Então ele pergunta: você é dos nossos ou você é do inimigo? E aí esse homem, esse guerreiro diz, né? Eu sou um príncipe dos exércitos do Senhor. Então o Josué cai por terra e percebe, identifica que ele está diante de um mensageiro de Deus, não é uma figura angelical. E ali essa figura, essa pessoa, né? Regina, Vitor, bem-vindo todos vocês aí. E Diniz, Valença Diniz, meu mestre. Então essa pessoa se apresenta a Josué como príncipe dos exércitos do Senhor, e Josué entende então que ele está sendo chamado para liderar o povo. Paula, boa noite. E aí você tem a primeira parte do livro de Josué, que é essa investidura. Regina também, boa noite. Essa investidura de Deus, né, investindo Josué na missão de liderar o povo após a morte de Moisés. Então nós temos aí propriamente a primeira parte do livro de Josué. A segunda parte do livro de Josué, né, que vai do capítulo 2 ali até mais ou menos o capítulo 12, é a invasão e a conquista da terra, que é a parte de guerra que eu comentei, não é? A primeira questão é a questão de Jericó, né? Jericó é uma questão muito interessante. Jericó é uma das mais antigas cidades do mundo, né? Quando você trata lá no estudo da história geral, que você vê a questão da revolução agrícola, né? No período neolítico, quando o homem deixa de ser caçador e coletor e começa a viver em núcleos urbanos e começa-se a criar cidades, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, e ela era marcada por uma grande muralha, uma grande fortaleza. Aí tem um elemento importantíssimo que tem uma relação muito forte com a pessoa de Jesus Cristo. Antes de invadir Jericó, porque era imprescindível invadir Jericó, porque ela estava no caminho para se chegar a Canaã. Antes de invadir Jericó, Josué manda 2 espiões para que eles entrem na cidade às escondidas e verifiquem as condições militares da cidade de Jericó. E esses 2 espiões vão a Jericó, examinam Jericó, verificam, fazem o seu serviço de espionagem e, para não serem descobertos, eles se escondem num lugar muito curioso. Eles se escondem
na casa de uma prostituta de Jericó chamada Raabe. Isso é uma coisa muito interessante. E isso vai ter uma implicação com o próprio Cristo. Os espiões passam lá alguns dias espionando Jericó e depois se escondem na casa de uma prostituta. E, por alguma razão, eles acabam contando a essa prostituta, essa mulher se chama Raabe. Eles acabam contando a essa mulher que eles são espiões de Israel e que o Deus de Israel é um Deus poderoso e que eles vão destruir Jericó, né? E vão passar por Jericó e vão conquistar Canaã. A mulher fica em pânico e pede a eles o seguinte: olha, peça ao seu Deus para que ele me proteja, para que ele preserve a mim e a minha família. Afinal de contas, eu dei guarida a vocês, eu acolhi vocês em minha casa. E depois disso eles voltam. Aí tem aquela história, né, que Deus manda cercar a cidade e marchar durante 7 dias ao redor da cidade, e até que no final do 7º dia as trombetas de Israel tocam e aí as muralhas da cidade caem e os israelitas vão lá e conquistam até a cidade de Jericó. O que isso tem a ver? Uma parte da muralha onde ficava incrustada a moradia de Raabe, a prostituta que acolheu os 2 espias, não caiu. É a única parte da muralha que não cai. Deus acaba protegendo. Joabe, tudo bem? Deus acaba protegendo a Raabe. Essa Raabe, que é a então prostituta que acolhe os espias, ela acaba se juntando ao povo de Israel. Mesmo ela sendo o quê? Uma moabita, né? Ela se junta ao povo de Israel e ela se casa com o israelita. E pasme, um dos descendentes de Raabe não é ninguém menos, segundo a carne, que o próprio Jesus Cristo. Veja só que interessante. Raabe, essa prostituta de Jericó, é uma antepassada de Jesus Cristo. Quando você lê no livro de Mateus, capítulo 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, São Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Mateus começa mostrando que Jesus é descendente do rei Davi, né? O próprio José e Maria eram descendentes do rei Davi, e o rei Davi, descendente direto de Abraão. E nessa cadeia hereditária, nessa cadeia genealógica, melhor dizendo, está lá a figura de Raabe. Raabe, uma estrangeira, que é uma prostituta, que acolhe os espias, é uma das antepassadas de Jesus Cristo. Qual a necessidade? E não é só Raabe, né? Tem outra mulher lá na frente, Ruth, que é outra moabita, que também se torna, está nessa genealogia de Jesus, segundo o capítulo 1 de São Mateus. Então você tem aí pelo menos 2 pessoas estrangeiras que compõem a genealogia humana de Jesus. Há uma indicação, uma ideia de que esses estrangeiros entram na genealogia de Jesus para mostrar a universalidade da salvação, né? Aquela ideia de que Jesus não veio exclusivamente para os judeus, né? Já que estrangeiros, 2 mulheres estrangeiras, não descendentes de Abraão, compõem a genealogia do próprio Jesus, certo? Geilza, boa noite. Então, bom, essa é uma das questões, uma questão curiosa, né? Só trazendo aqui uma curiosidade, da segunda parte do livro de Jericó. Posteriormente à conquista de Jericó, eles atravessam o Jordão. A travessia do Jordão é uma coisa pouco falada também, pouco lembrada, pouco conhecida, mas ela é uma travessia milagrosa à semelhança da travessia do Mar Vermelho. O Jordão, tradicionalmente, ele é um rio muito pequeno, mesmo hoje em Israel, principalmente hoje por conta da questão de irrigação, mas ele nunca foi um rio muito grande. Mas quando eles chegam, o texto de Josué afirma que o Jordão estava cheio, né? E Deus então falou com Josué que eles deviam marchar com a arca, né? Os sacerdotes levando a arca na frente, que o Jordão iria se abrir como o Mar Vermelho abriu,
não é? 40 anos antes, quando saiu do Egito. E a coisa é curiosa, porque o Mar Vermelho, no tempo de Moisés, foi mais interessante. Deus abriu o mar e o povo passou. Quando é agora, a coisa é pior. É verdade que não é um mar, é um rio. Mas Deus diz a Josué que é preciso entrar no rio para que ele se abra, né? Numa espécie de prova de fé. Então, os sacerdotes vão com a arca da frente do povo e quando eles tocam os pés na água, né, aí sim é que a água do Jordão se abre e aí eles atravessam o Jordão, né? Bom, isso é um detalhe assim bastante curioso. E aí, do capítulo 2 até o capítulo 12 do livro de Josué, é só pancadaria, né? Eles fazem diversas campanhas militares e conquistam a terra, que é a grande promessa de Deus a Abraão, né? De dar aquela terra aos seus descendentes. E aí, nós fizemos a leitura nessas últimas 2 semanas, meus caros. Nós vemos uma parte mais difícil de leitura de Daniel, que são os capítulos 13 a 22, né? Que é a leitura da repartição das terras. Quem achou essa parte chata, se você achou aí, bom, algumas pessoas, dos nossos 400 inscritos no grupo, algumas pessoas me mandaram notícia, me mandaram mensagem no privado, dizendo que não aguentava mais aquela leitura de partilha das terras, né? Que é uma leitura muito cansativa. Eu até pensei em saltar essa parte, e falar, não, vamos saltar essa parte porque não tem muito conteúdo. Mas como a nossa proposta é ler a Bíblia toda, então vai ser assim, vamos ler essa parte chata também. Mas, de certo modo, essa parte mais complexa está ficando para trás. E aí não tem muito o que falar disso, né? Porque dos capítulos 13 ao 22 é só a divisão dos capítulos mesmo, né? Só a divisão das terras. Aí o livro de Josué não tem nada mais de interessante. E aí nós vamos para a conclusão do livro de Josué. A conclusão do livro de Josué, ela é basicamente dois grandes discursos de Josué. Novamente, dois grandes discursos de conversão, chamando o povo a se manter no caminho de Deus, né? Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dizendo com aquela temática do Antigo Testamento, né? Vamos andar com Deus porque Deus vai nos abençoar e se nós nos afastarmos, nós vamos sofrer os castigos de Deus, né? Essa é a visão, vamos dizer assim, a teologia do Antigo Testamento, né? A vida humana é marcada pela descendência e pela bênção de Deus quando eu ando com Deus. Se eu não ando com Deus, eu tenho miséria e não tenho descendentes. Isso é uma coisa muito forte no Antigo Testamento. E o discurso de Josué tem essa tônica, né? E tem até uma expressão muito, que eu acho muito bonita, quando Josué coloca o povo numa espécie de canto, né? E fala, olha, vocês decidam a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E aí o povo dá uma tremida e Josué faz um acordo com o povo e eles se comprometem, como se comprometeram com Moisés no Sinai, de seguir a Deus e de se tornar, ser um povo diferente. E aí o livro é concluído com a morte de Josué, né, por volta dos 110 anos. Então o livro de Josué, ele é uma transição, não é? Porque ele pega o final do Êxodo, né, que é a saída do povo do Egito, né, os 40 anos no deserto sob a liderança de Moisés, e o ingresso e a conquista da terra de Canaã e a partilha do território, né, por meio ou pelas 12 tribos de Israel, né? Lembrando que essas chamadas 12 tribos de Israel, elas se formam a partir dos 12 filhos, né, de Jacó, né, que é um neto, né, de Abraão. É isso? É exatamente, né? Descendente de Abraão, e ali se forma. E aí nós concluímos basicamente o livro de Josué. O livro seguinte da Bíblia, que eu queria falar dessa segunda parte dessa live, é o livro de Juízes. O livro de Juízes. E na sequência histórica, é uma situação muito interessante, porque o livro de Juízes é a consolidação de Israel na terra de Canaã. Então veja que interessante. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é a saída do Egito, recebimento da lei, é a constituição de Israel como um povo, como
que seria, a gente podia dizer hoje, como um Estado, não é? Não no Estado no sentido técnico jurídico, mas Deus está formando um povo, né? Talvez naquilo que mais tarde vai se tornar um Estado, né? Com Davi. Então você tem o povo em busca de uma terra, você tem uma legislação, que é a Aliança do Sinai, a legislação levítica, né? E a consolidação desse povo. Então, com Josué, eles conquistam a terra. E no livro de Juízes, você tem a consolidação dessa conquista. Você tem, vamos dizer assim, a pacificação dessa conquista, né? Josué divide a terra de Canaã, que é um território bem maior do que esse território que nós conhecemos hoje de Israel, porque ele pegava bem a região ao sul, perto do Mar Vermelho, e até a região onde hoje é o Líbano, né? E mais a parte da Jordânia, né? Então, é um território bem maior. Então, Josué divide esse território entre as 12 tribos, né? E essas 12 tribos vão agora administrar as suas terras. E aí a gente entra no livro de Juízes. Esse livro de Juízes, ele é, do ponto de vista histórico, o período entre 1250 e 1050, 1250 e 1300, até perto do ano 1000, né? Então, a gente pode colocar ali de 1300 a 1100, mais ou menos, não é? Ou de 1250 até 1050. É um período de 200 anos, ou seja, são os 200, o livro de Juízes corresponde aos 200 primeiros anos do povo de Israel na terra de Canaã, né? São os 200 primeiros anos seguintes à conquista da terra. E aí, Israel ainda é muito pouco desenvolvido, né? Muito pouco desenvolvido. O que você tem são as 12 tribos, as 12 grandes famílias descendentes de Abraão, cada um vivendo em sua respectiva área, em sua respectiva terra, e cada uma tendo um patriarca, né? Vamos chamar assim, um pai, né? Um homem que é uma espécie de líder daquela tribo. Eles chamavam de príncipes, não no sentido monárquico, príncipe porque é o principal, né? É o principal líder. Normalmente o homem mais velho, o homem mais, né, daquela família. E o que acontece é que o livro de Juízes é marcado pela experiência de andar com Deus e andar longe de Deus. É uma variação. Aliás, essa é a média da história de Israel no Antigo Testamento. Ora estão andando com Deus, ora estão andando distantes dos caminhos da lei de Moisés, dos caminhos de Deus, né? E durante esse período do livro de Juízes, durante esse período de 200 anos, Israel sofre ataques dos inimigos, aqueles povos que eles conquistaram, vamos dizer, tentativas de rebeliões internas, porque eles não mataram todas as pessoas, né? Alguns dos povos eles reduziram a condição de escravo, então você tem tentativas de rebelião, você tem tentativas de invasão, e quando as coisas ficam ruins, Deus levantava um líder que juntava os 12 príncipes das 12 tribos, e aí você dava uma unidade nacional àquele povo de Israel, e aquele príncipe então liderava os israelitas numa batalha. E aí esses camaradas eram chamados de juízes. Juízes porque, além de líderes militares, eles acabavam sendo juízes também no sentido coloquial, de julgar as demandas do povo, né? Então, óbvio que a concepção que a gente tem hoje, né, de você ter um poder judiciário e um governante e um legislativo, é uma coisa muito recente, né? O poder judiciário, em última análise, era do líder, né? Da pessoa, do principal ali. Então, nós tivemos aí esse período em que Deus suscitou um conjunto de mais ou menos, uma vez eu fiz uma contagem detalhada, eu achei mais ou menos 20 juízes. Você tem um grupo, talvez, de uns 10 principais, mais conhecidos, mas ao longo de 200 anos foi em torno de 20 juízes, né? Em épocas diferentes. Então, essas lideranças surgiam em épocas de crise para a finalidade de liderar
o povo de Israel em batalhas, né? E quando eles não estavam na função militar, eles funcionavam assim como uma espécie de última instância de julgamento, né? Você tinha aqueles líderes tribais que julgavam os casos mais simples e as questões mais complexas, o juiz, essa figura chamada juiz, né, que era o grande líder militar, também fazia essa parte de julgamento. E aí nós temos alguns juízes curiosos e alguns conhecidos e outros não. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar é que nós tivemos uma juíza, uma mulher chamada Débora, né? Débora é uma profetisa e uma juíza nesse período desses 200 anos, coisa do ano 1250 ao ano 1050 em Israel. E ela exerceu essa função de juíza por 20 anos, né? E isso envolvia, como eu disse, a função julgadora e a função militar também. E até por uma questão de interpretação, se você pensar que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal que viveu há 3.000 anos, e na história dessa sociedade patriarcal existe a notícia de que uma mulher foi uma espécie de líder nacional, então, muito provavelmente, né, mesmo que a gente não acreditasse na Bíblia como uma obra inspirada por Deus, o simples fato de se colocar uma mulher como líder numa sociedade patriarcal, isso é indicativo de que esse fato efetivamente aconteceu, de que é um fato verdadeiro, isto é, de que existiu uma mulher que foi líder política e, enfim, e militar de um país. Então, Débora é uma figura curiosa nesse sentido, né? De ter sido uma liderança numa sociedade patriarcal. Outro juiz bastante conhecido e que as pessoas sempre lembram é a figura de Sansão, né? A figura de Sansão. Sansão era existia uma prática em Israel que era a ideia de que o filho primogênito, o primeiro filho de um casal, ele era chamado de Nazireu. Nazireu, ele era um consagrado a Deus. O primeiro filho era consagrado a Deus. E aí ele tinha algumas restrições, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia raspar a cabeça, ele não podia, enfim, ele tinha uma série de restrições. E Sansão era um nazireu, era um homem consagrado a Deus, desde a sua infância, porque ele era o filho mais velho, né, de sua família, de sua mãe. E Deus deu a Sansão, e quando ele se tornou adulto, ele se apresentou como líder militar e como juiz em Israel, e foi juiz em Israel por muito tempo. E Sansão tinha uma coisa peculiar, segundo a Bíblia, que era a sua força descomunal, né? Uma força descomunal que não existia homem que pudesse lidar com ele, né? Mas Sansão tinha um pequeno defeito. Sansão era um cara mulherengo, né? Sansão se envolve 2 vezes com mulheres não israelitas, com mulheres pagãs, né? Isso vai trazer uma série de dificuldades para ele e até para a sua função de juiz. E, inclusive, a segunda mulher, todo mundo vai lembrar dela, a famosa Dalila. A Dalila é a mulher que vai ser seduzida pelos filisteus, né? Pelos inimigos de Israel, para descobrir qual era a força de Sansão. E Sansão acaba, num momento lá, embriagado de amores com a Dalila, Sansão acaba contando que o segredo de sua força está nos seus cabelos. E se os seus cabelos forem cortados, ele vai ficar morto. Ele vai ficar fraco, né? Vai ter a força de um homem comum. Então Dalila dá um sonífero, Sansão dorme, ela então corta os cabelos de Sansão. E aí Sansão é preso e é reduzido à condição de escravo pelos filisteus. Enquanto ele está como escravo, o seu cabelo cresce. E aí a sua força volta. E a morte de Sansão é uma morte muito curiosa, porque ele é levado ao templo do deus Dagon, para que os filisteus possam zombar do juiz de Israel, que hoje é um prisioneiro. Só que nesse período o cabelo dele já cresceu. Então ele se apoia nas 2 colunas principais do templo
e como a sua força é descomunal, ele desloca essas colunas e provoca o desabamento do templo, né? E aí tem a parte final do livro que diz: Sansão matou, ele próprio morre nesse desmoronamento, mas disse que Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida de guerreiro. Sansão tem um término triste, talvez por conta do seu envolvimento com as mulheres pagãs, né? Que é o seu ponto fraco. Enfim, o livro de Juízes ele é um livro, além de Sansão e Débora, que eu disse que são os dois que chamam mais a atenção, você teve o Otoniel, teve Eude, teve Gideão, teve Abimeleque, Jefté, e teve outros juízes que a gente chama de juízes menores, né? Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdão. Que alguns dizem que não foram propriamente juízes, mas aí é uma discussão de menor importância. Contados todos, nós temos em torno de 20 juízes ao longo desses 200 anos aí. Esse período é um período em que, como eu disse, Israel está se consolidando na terra. Então, é um período de muita dificuldade, muitas batalhas, Isso faz com que aquela ideia nacionalista, aquela ideia nativista cresça no seio do povo, né? Os juízes, esse período dos juízes, as guerras externas, as rebeliões internas, o pessoal percebe aquela coisa de, poxa, quando a gente está longe de Deus, vem a dificuldade, aí o juiz vem e resolve, aí nós nos afastamos de Deus, e aí vem nova dificuldade, vem outro juiz e resolve. Então, esse vai e vem entre fidelidade a Deus, bons tempos, infidelidade a Deus, maus tempos. Está entendendo? Esse período de 200 anos de altos e baixos relacionados à fidelidade ou à infidelidade a Deus, faz nascer no povo de Israel um sentimento nativista. E aí eles começam a se lembrar, poxa, nós somos descendentes de Abraão, Deus nos deu essa terra, nós temos tudo para nos dar bem nessa terra, só precisamos ser fiéis a Deus. Isso vai levar a uma evolução, vamos dizer assim, a um progresso do povo de Israel como país, como Estado, né? Como um futuro Estado. Então, o período de Juízes é um período que vai preparar o povo de Israel para o período seguinte, que é o período da monarquia, né? E aí vai vir o rei Davi, que vai fazer Israel transformar em toda a sua glória. Mas antes disso, antes da gente chegar nessa parte final, já estamos indo para o tempo final, nós temos o último juiz. O último juiz é um camarada chamado Samuel. É um cara chamado Samuel. Samuel é profeta e é também juiz em Israel durante 40 anos. Ele fica um período bem maior. Samuel tem uma história muito curiosa, porque existe uma mulher chamada Ana, que é a mãe dele, né? Tem um marido chamado Elcana, e o Elcana tem duas esposas. Como eu disse, né? Nesse tempo, poligamia corria solta. O Elcana tem duas esposas, e a esposa que ele amava era Ana, e Ana era estéril. E a outra esposa desse Elcana tinha filhos, e isso colocava a Ana numa situação de inferioridade, né? A esterilidade no Antigo Testamento era vista como uma ausência da bênção de Deus. Então, a pessoa estéril era vista como uma pessoa a quem Deus não abençoou. E se essa esterilidade recaísse sobre a mulher, isso era muito pior. Que era o caso, né? Um homem, Elcana, tinha duas esposas. A esposa A tinha filhos, Ana não tinha filho. Aí o que acontece? Mais uma estéril, Juliana, na nossa lista, né? Nós temos Sara, Rebeca, Raquel, Ana, né? E naquela sequência nós já falamos disso. Lindimar, eu te conheço. Tudo bem? Depois falamos. Então, Ana era estéril, né? E Ana ora a Deus e com muitas lágrimas, com muito sofrimento, com muita dor no coração, e pede a Deus um filho.
dizendo que se Deus lhe der um filho, esse filho vai ser consagrado a Deus. E Deus ouve a oração de Ana, Ana se torna mãe, e o filho é Samuel, e Samuel, então, é colocado no templo para servir com o sacerdote ali desde a infância, né? O Samuel vai, quando adulto, vai se tornar juiz em Israel, juiz e profeta. Ele é o último dessa sequência dos 20 juízes, né, desses 200 primeiros anos do povo na terra de Canaã. Mas tem uma coisa interessantíssima, Juliana, você que falou da estéril. Quando nós falamos numa live no passado, nós falamos das mulheres estéreis, né? A esterilidade é uma coisa muito presente na genealogia do próprio Cristo, né? Quando nós falamos disso, nós fizemos uma relação interessante com Nossa Senhora, com Maria. Porque quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, veja só, ela ainda era virgem, ela ainda não tinha tido um contato físico, não tinha tido contato físico com José. Então ela era virgem. E aí a gente fez aquela ideia de que, enquanto virgem, ela era estéril. Estéril no sentido de que não podia conceber, né? Então, de certo modo, durante a revelação no Antigo Testamento, durante essa sequência de revelações, Deus vai usar muito a figura das mulheres estéreis, né? A figura das mulheres estéreis. Aliás, em Isaías tem uma profecia que diz: mais numerosos serão os filhos da estéril, né? Isso é uma coisa muito presente no Antigo Testamento. E Ana era estéril. E Ana faz esse voto a Deus, dizendo que se tiver um filho, ela vai consagrar a Deus. E quando ela se vê grávida e o filho nasce, né, você vai ter lá no primeiro livro de Samuel a chamada o Cântico de Ana, que é um cântico muito parecido com o Magnífica, que está no capítulo 2 de São Lucas, que é o canto que Maria faz quando visita a casa de Isabel, né? A chamada visitação. Isso porque isso tem um livrinho muito interessante, pequeno. Se você quiser, depois eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp lá o livro, chamado A Filha de Sião, em que o Papa Bento XVI, na verdade é uma sequência de palestras do Papa Bento XVI, quando ele era arcebispo de Munique, em que ele faz uma relação dessas mulheres estéreis do Antigo Testamento como pré-figuras ou pré-figurações de Maria, né? Então, seriam como pré-figurações de Maria. E Ana entra nessa sequência até com o canto de Ana, que é muito semelhante ao Magnífica. Mas, enfim, indo para a final. Samuel é o último dos juízes, será objeto da nossa próxima live, e Samuel vai ser o sujeito que vai fazer a transição desse período de juízes, desse período de um Israel que é apenas um aglomerado de 12 tribos, apenas um grupo de tribos, eventualmente liderada por juízes, para um Israel que se transforma num país, numa monarquia, né, propriamente. Inicialmente, uma monarquia fragilizada com o rei Saul, porque Saul é um sujeito que não vai andar com Deus com frequência, mas Saul não vai andar com Deus, mas virá depois o rei Davi. E Davi, sim, vai se tornar um grande rei e vai pegar aquele Israel tribal e transformar na grande potência da humanidade, né? De tal sorte, nós estamos falando do ano 1250 ao ano 1050, no ano 1000, com o reinado de Davi, Israel é o ápice, atinge o seu ápice e é a maior potência da história geral da humanidade ali no Oriente Médio. Enfim, gente, esse era o bate-papo que eu queria falar das linhas gerais dos livros de Josué, que a gente acabou de ler, e de Josué, que nós acabamos de ler, desculpe, e Juízes, que a gente começa a ler na segunda-feira, né? Tá certo? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria tratar com vocês
desses dois livros da Bíblia. Como eu disse, não são dois livros assim tão instigantes, que chamam tanto a atenção, mas são dois livros muito interessantes, para a gente conhecer bem, ou melhor, a história da revelação, que é esse nosso propósito na leitura do Antigo Testamento. Amanhã, domingo, dia 1º de maio, o evangelho do dia, o evangelho de amanhã é aquele evangelho em que Jesus encontra com Pedro e com os discípulos no Mar da Galileia e Jesus faz aquela cobrança de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Existe uma treta em grego ali, gente, que é de uma riqueza impressionante. Amanhã eu vou fazer um vídeo e vou trazer essa treta em grego. Jesus fez uma pegadinha em grego com Pedro, que dá uma catequese muito legal. Amanhã eu vou gravar esse vídeo pra gente. Então, muito obrigado pelos que vieram aqui. Valença, obrigado. Volte todos os sábados que estamos aqui, tá certo? Então, gente, é isso aí. Regina, muito obrigado, Regina. Tá certo? Eu vou deixar a live imediatamente agora no Instagram. Depois eu passo para o YouTube, né? Tá bom? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima. Mônica, até logo. Até logo, pessoal. Um abraço.